Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Tô aqui só escorando aqui, porque quando a gente abre, né, tem aí um Aham. ajuste para fazer aí nessa parte de baixo É, da câmera. é, Joia! Oi, Fabiana, tudo bem? tudo bem, que prazer, né? A gente está se conhecendo agora, visualmente, É. no celular no WhatsApp. E tenho seguido o seu trabalho, inclusive até hoje eu estava vendo uma live sua sobre sexualidade no casamento. E é bem legal, assim, a forma como você trabalha, a forma como você fala de sexualidade. E aí, a hora que eu te vi, né, por conta de uma live que você fez com a Karina, eu falei, gente, eu tenho que trazer essa mulher para as mulheres que Ah, estão assistindo, né? tá. Tu me conheceu através da Karina? Foi. Eu estava Ah, vendo que uma live da legal! Karina com você. Aí eu já achei legal o perfil, né? Inteligência erótica, eu já achei super legal esse nome, né? Aí foi quando eu vi que você é aluna do Bruno também, né? Igual eu também sou. Aí eu falei, Ah, ai, quem sabe, né? Ela topa fazer. E aí deu certo, eu fiquei super feliz. sim. Ai, que bom, que joia, que honra, hein? Que bom que tu também tá lá no curso do Bruno, conhece a Karina, que coisa boa. Nossa, tô me É. sentindo em casa aqui, então. A gente Ah, está, que bom, né, tá aí em casa. Muito que bem. bom. Fico muito feliz, sejam todas bem-vindas, quem está entrando, né? O tema hoje é sobre sexualidade, a mulher na sexualidade, mas é claro que os homens também são bem-vindos, né? Porque você fala para todos. E desmistificar, né, Bárbara, essa questão da sexualidade. A gente vem de uma história tão sofrida, né, com a sexualidade, tanta repressão, de tanto sofrimento. E trazer isso, né, para que a gente possa olhar para a sexualidade como saúde, tanto individual quanto do casal, é muito importante, né, para a gente poder ter uma vida mais plena. Ah, sem dúvida. Vou me apresentar então, tá, Fabiana? E aí a Sim, já gente já entra nesse tema, né? Tema que a escorpiana adora, ó. adoro. Já vim de Ah, vermelho, viu, minha escorpiana preferida? olha só, viu? Então, eu sou a Bárbara, para quem não me conhece, né? Eu tenho o perfil da inteligência erótica. Esse perfil ele surgiu, na verdade, no momento que eu entrei no curso do Bruno mesmo, né? Eu já trabalhava com casais, já trabalhava com a questão da sexualidade, mas quando a gente entra na internet, né, assim, tu começa a comunicar isso de uma outra forma, né? E hoje eu Aham. trabalho, né, com relacionamentos e com a sexualidade, né, com Uhum. adultos ou casais, né, sobre a sexualidade. E eu adoro esse tema porque a gente sabe, né, que a questão da sexualidade ela é um pilar da qualidade de vida junto com o trabalho e junto com a família. Então, Uhum. muitas vezes, a gente não está acostumado a dar esse grau de importância para a sexualidade. Uhum. Porque tem muitos tabus, tem muitas crenças, né? Tem muitas é, dificuldades, assim, das pessoas, né? Com relação a viver plenamente a sexualidade, né? E Aham. esse sempre foi meu objetivo, assim, que a gente pudesse viver isso intensamente, né? Pudesse se conectar com uma outra pessoa, né? E nós mulheres, principalmente, né? Tanto as mulheres quanto os homens, a gente não vai ficar só falando da mulher, viu, Fabiana? Porque na verdade eu vejo assim que as Claro. coisas, né? O homem e a mulher eles estão conectados ou, né? Independente de quem é teu par, se é um Claro. homem ou se é uma mulher, né? Tem algo Uhum. aí que perpassa os dois gêneros, né? Que é a questão da falta da educação sexual. A gente não recebeu educação sexual. A mulher ainda menos, né? O Uhum. homem, então, ele recebeu a educação sexual falando assim, olha, né? Tu tem um pinto, né? E tu tem que mexer nesse pinto, esse pinto vai ficar duro, e é comum o Uhum. homem mexer no pinto, né? Aquela coisa assim que tu aprende lá quando tu é criança, né? E a Uhum. menina aprendeu o contrário, tira a mão daí, fecha as pernas, senta direito, não mexe, Uhum. né? Não. Então, assim, nossa, são coisas que tem muita influência, né, na relação depois de adulto com relação à sua sexualidade, né? Então a mulher ela foi Uhum. muito reprimida, né? Sim, Assim é com algo certeza. muito difícil até da gente assimilar e mudar hoje, né? Então sexo Exatamente. associado a pecado, sexo associado a algo sujo, né? Vai Uhum. depender do que a gente aprendeu na nossa família, né? Uhum. É Então tem isso muitas mesmo. coisas. Eu também no escuro aqui, né? Vamos ver se melhora aqui. Não, assim É, tá. mas eu tô te vendo bem.
Tá Aí, vendo bem? tá ótimo. Então, tá. Tá Deixa eu ver ótimo. aqui se eu ligar a luz aqui. Aí, Não, pode. acho que assim tá melhor. Eu vou Então, deixa eu só avisar para as mulheres que estão entrando, né? A gente está desativando os comentários, porque a Bárbara agora vai dar uma aula para a gente, né? Ela vai trazer aí alguns conceitos muito importantes do trabalho dela. E aí vai ser legal a gente ouvi-la, né? Concentrar, porque os comentários traz um pouco de dispersão. E depois a gente volta para vocês fazerem perguntas e aproveitar a presença dela aqui com a gente. isso. Joia. Tu comentou, né, Fabiana, que tinha algumas coisas que tu tinha algumas perguntas. Tu quer trazer essas Uhum. perguntas e aí eu vou, Sim. por aí eu vou, senão eu também Aham. vou. Aham. Deixar psicólogo, né? Deixa a palavra com o Nossa, psicólogo e a gente vai embora. é Então, isso. Bárbara, eu acho muito interessante a gente saber assim o que que é sexualidade, porque quando a gente fala de sexualidade, as pessoas pensam só em penetração, que é o que foi ensinado para a gente, né? Tanto que gera muitas frustrações e dores nas relações quando essa questão da penetração não é do jeito que a pessoa idealiza, né? Então, eu gostaria que a gente começasse por aí, né? O que é sexualidade? Qual a importância dessa sexualidade? Ótimo tema. É engraçado, né? Às vezes eu acabo nem lembrando de falar isso, porque isso é tão óbvio para mim, né? Que estou sempre Aham. falando sobre isso, né? Mas a sexualidade, ela é muito mais do que o sexo, do que a penetração, né? A penetração, né? Ela é uma prática sexual. Então, assim, o coito, né? É uma prática sexual. Então, Hum. pode ser um coito vaginal, pode ser um coito anal, pode ser, sabe? Assim, isso são práticas, né? A Uhum. sexualidade, ela vai muito além do que é o sexo, do que é o coito, né? Então, a sexualidade, ela é a forma com que a gente se conecta, a forma com que a gente pensa a sexualidade, o contato, a energia, a troca, né? Porque a sexualidade, ela é como se fosse uma energia de vida que a pessoa tem Aham. e como que ela Uhum. conecta essa energia com ela mesma e com o outro quando existe uma relação afetiva, né? Quando Uhum. existe uma relação casual, por exemplo, porque a sexualidade também ela pode ser exercida numa situação casual, né? Então é a Uhum. forma com que eu me conecto, é a forma com que eu vivencio. E a sexualidade é uma coisa que está presente na nossa vida desde o nascimento. A gente Uhum. se sexualiza, como a gente fala, né? Desde o momento que a gente nasce, através do olhar do cuidador, através do olhar da mãe, do olhar do pai. Então, isso vai alimentando aquela criança e vai sexualizando ela. Porque vai recebendo olhar, vai recebendo vida. Entende? Então, essa Uhum. sexualidade ela está presente desde o nascimento. Claro que no desenvolver da vida da pessoa tem fases, né? Então, por exemplo, quando a criança nasce, o que, que aparece de sexualidade nela? Aparece a questão do sugar, né? Aparece a questão do prazer, né? Então, não é essa Uhum. sexualidade do adulto que aparece na criança, é uma Uhum. sexualidade adequada para aquela idade, né? Então, a criança até 1 ano e meio, né? Até os 18 meses, por aí, ela vai ter a questão do prazer todo voltado para a boca. Então, é o Uhum. sugar. Então, o bebê põe tudo na boca, tudo ele quer experimentar pela boca. Então, ele tem prazer nessa região oral. Depois, ele começa a ter prazer com outras coisas. Por exemplo, depois com o controle dos esfíncteres. Então, também tem Uhum. prazer. Entende? Tudo está ligado a essa energia de vida, que é o que Uhum. movimenta, né? E que vai desenvolvendo a pessoa. Então, o desenvolvimento da sexualidade ele vai acontecendo. Depois vem a questão mais edípica, que também mexe com a questão da sexualidade, mas ainda é infantil, ainda não é a questão da genitalidade, como é depois no adulto. Né? Depois vem a Uhum. latência, aí vai a adolescência, até chegar na adultez. Então, essa sexualidade, a gente precisa entender que ela sempre esteve presente na nossa vida. Né? E Uhum. que a gente precisa tratar ela com naturalidade. Só que nós, mulheres, a gente não vê isso com tanta naturalidade, Não né? nos foi ensinado, não nos foi permitido, né, Bárbara? E isso por quê? Porque, na verdade, teve um período da nossa história, né? No curso esse que eu tenho de desenvolvimento
no curso de terapia sexual, né, para psicólogos, a gente fala sobre o histórico da sexualidade, né? Então, teve fase na nossa história onde a sexualidade ela foi vista como algo que precisava ter controle, como algo que precisava ser reprimido, porque dava muita autonomia, principalmente para a mulher, né? Olha Então, só. teve uma fase, por exemplo, da história, né? E isso é uma questão mais psicanalítica, né? Mas que eu gosto também dessa ideia de que o menino, então, tinha o pinto, né? E a menina, então, tinha a pepeca. O menino tem uma coisa que a menina não tem, certo? Então, a menina começa a crescer com a ideia de que alguma coisa falta nela e ela tem que encontrar isso no menino. E o menino cresce com essa ansiedade de que ele pode perder, então, isso que ele tem. Já que tu tem, então tu pode perder. O que acontece? Isso faz com que a mulher cresça também e comece a entender que ela sempre precisa do outro para se satisfazer, que ela tem que, assim, cuidar do outro, que ela tem que atender o outro nas suas necessidades e não cuidar das suas necessidades. Entende? Então a mulher vai ter sempre um papel assim muito disponível, muito cuidador, sabe? Assim, por isso que também estão surgindo esses movimentos, surgindo não, né? Já tem há muito tempo, mas assim, tomando corpo, né? Por exemplo, eu hoje tenho filhas adolescentes que elas defendem a questão do feminismo, mas não do feminismo radical, mas assim, desse lugar aonde homem e mulher, tendo ou não pênis, pepeca, né? Pinto, pepeca, não importa, mas os dois vão dividir o mesmo lugar e ter as mesmas responsabilidades. Né? Então, nesse sentido do feminismo, né? Aonde a mulher tem os mesmos direitos e o homem também tem os mesmos direitos e também tem os mesmos deveres, né? Tanto um quanto o outro. Então, essa transformação, isso é uma coisa nova para a minha geração até, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa muito velha, mas a minha geração ainda foi criada, né? Então, por exemplo, assim, que tinha que casar, que não podia se separar, né? Assim, que se separar é uma coisa, porque não deu certo, porque tu falhou, né? Ou porque, não, quando tu casa, então tu tem que ficar junto para sempre, estando bom ou estando ruim, né? Então isso tudo vem na sexualidade, né? Que tu tem que dar o prazer pro outro, né? Que tu não, tu pode fingir o orgasmo. Olha, eu tô falando um monte de coisa, né, Fabiana? Tô falando aqui um monte de coisa. Mas assim, a mulher pode fingir o orgasmo, ela tem que fingir, ela não pode chegar e dizer pro homem, olha, não foi legal essa relação, não tive orgasmo, mas vamos melhorar nisso, vamos melhorar naquilo. Se tu fizer isso, se tu fizer aquilo, de repente vai ser melhor. A mulher não se autoriza a falar porque ela acha que ela vai decepcionar o homem, que ele vai se achar menos homem por isso. Né? É muito legal isso que você trouxe. Você vai falando e vai abrindo uma caixa aqui de várias coisas para a gente falar, né? Eu gostaria de trazer aqui algo que você acabou de falar, da questão do diálogo com relação à sexualidade. Eu vejo que existe dois assuntos tabus, que foi até uma coisa que você mencionou numa live, na relação de casal, que é o sexo e o dinheiro, né? Então, os casais têm muito medo e um melindre muito grande de falar isso, principalmente igual você está falando da mulher. Ela morre de medo de falar que ela não está satisfeita, que pode melhorar, que eles poderiam incorporar um brinquedo erótico na relação sexual. Então, ela tem pavor de falar isso e ofender o cara. E às vezes o homem também fica nesse lugar. Ele às vezes percebe, claro que ele vai perceber a insatisfação da mulher, ele vai perceber que o negócio não está fluindo, mas ele também tem medo de falar com essa mulher e a coisa não funcionar, né? Então é muito legal ter essa clareza e poder colocar as cartas na mesa, né, Bárbara? Sim, porque de alguma forma, assim, a mulher ela foi criada para sempre agradar, né? Como assim que ela pode exigir alguma coisa na relação, né? E também a gente sempre delegou para o homem a responsabilidade sobre o nosso prazer. Isso. E vou te dizer mais, Fabiana, nós estamos criando os homens do futuro, né? Então são mulheres que criam, que vão repetindo esse padrão, né? De não ter diálogo, de assim, né? De que a mulher tem que satisfazer o homem,
né? Que o homem tem que Uhum. ser uma máquina de sexo e que ele sempre vai querer sexo, né? Então, assim, Exato. eu atendo muitos homens, né? E não é incomum os homens chegarem e dizer assim, Bárbara, ela não compreende, eu quero que tu converse com ela. Acho que vai ter um momento que nós vamos ter que conversar, né? Tu vai ter que conversar com ela. Por quê? Porque a Uhum. mulher, ainda assim, a mulher não toma iniciativa no sexo, Uhum. sabe? Porque ela acha que ela, se ela tomar iniciativa, ela vai ser vista como alguém que, nossa, mas tu gosta? Como assim que tu gosta? Por que que tu gosta? Entende? Aham. Então, assim, tem Aham. uma série de coisas que... Então, a mulher, às vezes, não toma iniciativa. Ou ela, Aham. assim, se ela mandar alguma mensagem mais erótica, alguma coisa, tá, mas da onde que tu viu isso, né? Ela tem muito medo do julgamento, Uhum. Sim. sabe? E E aí a sexualidade me inclui. entre quatro Uhum. paredes, vale tudo para aquele casal, desde que esteja combinado, desde que seja algo consentido, né? Então, Exato. viver plenamente. Então, assim, nós estamos falando, né, da sexualidade que é diferente do sexo e do coito, né? Então, a Uhum. sexualidade é a forma com que eu também me relaciono com essas coisas todas, né? Com essa vida que existe, com essa energia, né? A forma Aham. com que eu é, me conheço, né? A quantidade de mulheres que não têm autoconhecimento erótico é gigante, Não sabe gigante. nem, não conhece nem o aparelho dela, a vagina, né? Onde que ela tem prazer, onde não tem, porque cada mulher tem um jeito de funcionar. Como que ela vai querer ter prazer se ela não sabe onde ela tem para poder contar para o parceiro também, né? E aí, igual Uhum. você fala, aí eu jogo toda a responsabilidade nesse parceiro. É ele que tem que dar prazer, ele tem que descobrir onde eu sinto prazer. E aí Descobrir, fica muito pesado coitado, pro cara, né? com bola de cristal, né? Porque Uhum, não, tipo assim, não, ele tem um repertório sexual maior que o meu, então ele sabe como uhum. fazer. Não, eu tenho que descobrir, né? E isso é uma coisa interessante, assim, porque a gente faz um trabalho com mulheres que querem desenvolver mais o seu potencial orgástico, né? Uhum, Então, o orgasmo, né? Que é isso, o potencial orgástico é isso, né? O orgasmo. Então, assim, o orgasmo é todo mundo pode ter, certo? Assim, tem uma parte lá que é fisiológica, que vai ter. Mas o quanto que eu me permito, o quanto que eu me conheço, o quanto que eu sei né, o que eu preciso desejar, eu preciso, como é que eu vou me excitar para ter esse orgasmo, né? uhum, Então, assim, que crenças que eu tenho que deixar para trás, né? uhum, Que medo que eu tenho que quando vem, por exemplo, o orgasmo, né? Quando ocorre o orgasmo, o que eu tenho medo de perder o controle, né? uhum, Porque quando a mulher tem orgasmo, ela fica com a sensação de que ela perde o controle mesmo, uhum. né? Fica surda, não escuta, não vê, não, né? Não, enfim, É uma ocorre uma entrega, série. né? Isso, Uma ela se entrega. entrega. Então, assim, que Aham. medo, né? Esse medo é do quê? É de Uhum, uma conexão, é de uma se permitir, porque às vezes também, né, Fabiana, assim, às vezes a mensagem que a pessoa recebeu sobre o sexo é uma mensagem de que, não, mas sexo não é importante, ou sexo sempre vai doer, né? uhum, É, quem gosta de sexo é prostituta, né? uhum, Não, se tu faz sexo com o teu marido, de repente, aí tu vai ficar submissa a ele, sabe? Se tu fizer uma coisa que ele gosta, tu vai te sentir submissa. Então, por exemplo, agora nessa coisa do feminismo, né? E uhum, não, né? Porque tu vai fazer, o outro vai fazer. Às vezes a uhum, mulher, por exemplo, não gosta de receber sexo oral, porque ela acha que se ela receber, ela tem que fazer também, sabe? uhum, Então ela não faz, ela não deixa o parceiro fazer, que às vezes é uma coisa super prazerosa para eles, né? E uhum. aí vai. Nossa, aí. Nossa, é muita coisa que dá para falar sobre sexualidade, né? Eu fiquei pensando assim, Bárbara, enquanto você foi falando, o quanto que é diferente o homem e a mulher na sexualidade, principalmente na questão do desejo, da excitação, né? Fisiologicamente também é muito diferente, né? Sim, muito. O homem tem algo que contribui muito, que a mulher também tem, mas é em dosagem mais baixa, que é a testosterona. Então, a testosterona no homem é 20 a 40 vezes maior
do que na mulher. Então, o que acontece? Por isso que o homem ele tem desejo e rapidamente ele tem excitação. Né? Que, se a gente for falar assim, existem 4 etapas da resposta sexual humana. Desejo, excitação, orgasmo e a resolução. Então, o homem aqui para cá, ele pula rapidinho. Então, ele tem desejo e ele logo tem excitação. Como é que eu sei que ele tem excitação? Quando ele está com o pênis ereto. E a mulher, quando ela está lubrificada. Né? E tem a ereção do clitóris também, né? Tem toda uma, assim, uma circulação maior de sangue na região da vulva. Né? Então, o que acontece? Quando essa mulher... até essa mulher ficar excitada, nossa, esse homem já está excitado há muito tempo. Entende? Então, tem uma diferença de tempos. Né? O homem, para ter o orgasmo, ele, por exemplo, assim, como eles se masturbam mais do que as mulheres, eles aprenderam, eles foram autorizados, eles foram incentivados, eles já conhecem quais são os movimentos necessários para ele ter um orgasmo, por exemplo. A mulher, ela pode ter de 2 tipos, né? O clitoriano e o vaginal. Só que o mais complexo é o vaginal, né? Por quê? Porque tem a região do ponto G, né? Então, se não tocar nessa região do ponto G, não vai ter orgasmo. E o clitóris, então ela tem que se autorizar a se masturbar, né? Porque só com a fricção ali na experiência sexual, não necessariamente ela vai ter orgasmo. Então, tem muita coisa, né? Que é muito diferente, né? Muito, muito, muito diferente. Eu vi numa live sua, você dá uma metáfora sobre o ponto G, né? Que você trouxe aí o ponto G da questão do orgasmo vaginal. Conta pra gente essa metáfora que você trouxe do ponto G, para as mulheres saberem onde é o ponto G delas. Então, o ponto G ele sempre vai ser no teto, como se fosse aqui no teto, né? Tu entra numa sala, né? Tu olha para cima, tem o teto, é lá. Então, a mesma coisa na vagina, né? É uma região que ela é totalmente diferente, ela é rugosa, né? A vagina toda ela é lisinha, é um músculo, né? E esse ponto G, quando tu toca, tu percebe que é diferente, é mais rugoso, né? Como se fosse um pouquinho mais áspero. E se não houver uma masturbação ali, ou mesmo na penetração, não tocar lá, por isso que às vezes, tipo, não para, porque tá tocando lá, na penetração, não vai ter orgasmo. Então, assim, muitas mulheres me escrevem assim, né, Fabiana? Ai, Bárbara, só consigo orgasmo clitoriano, não consigo. Tá ótimo, tudo bem. Sabe, o orgasmo vaginal, ele vai ser uma que outra vez, dependendo da posição sexual, dependendo do estímulo. E, na verdade, tudo está muito interligado, né? Assim, a questão dos nervos ali, nessa circulação sanguínea, está tudo muito interligado. Não é que tu vai ter... Porque, por exemplo, assim, se tu tiver um orgasmo só clitoriano, vai ter uma contração também na vagina, entende? Vai ter uma contração no útero. E tá tudo bem, é assim mesmo. Mas tem diferenças, né? Quando tu tem um e quando tu tem outro, né? Então... É legal você trazer a questão do orgasmo, porque também nós vivemos na ditadura do orgasmo, né, Bárbara? Que a mulher tem que sentir orgasmo, tem que ser aquele orgasmo de filme pornô, né? Aquele orgasmo show, né? E aí é legal também as mulheres trazerem isso, igual você trouxe, né? Uma vez ou outra, porque isso também deixa mais leve, mais livre vivenciar essa sexualidade. A questão da ditadura do orgasmo é muito importante isso que tu tá trazendo. Por quê? Porque as mulheres começam a fingir. Ah, meu Deus, eu não tenho, então eu vou fingir, vou fingir, vou fingir. E a mulher pode fingir, o homem não consegue fingir. Porque se ele não tiver desejo, ele não vai ter excitação, ele não vai ter ereção. Então ele não consegue fingir. Mas a mulher consegue. Até tem um caso muito famoso que é a Marilyn Monroe, que ela fingiu os orgasmos até os 32 anos. E ela é considerada o quê? Um símbolo sexual. Quando que ela começou a ter orgasmo? Quando ela foi pro divã, quando ela foi pro psiquiatra e foi tratar as emoções dela. Olha que bonito. Que lindo isso. Adorei. Ela escreve sobre isso. Tá dito sobre isso. Então, assim, vejam o que... Claro, quando ela acessou, porque ela, assim...
ela entendia que o papel dela era dar prazer para o homem, não ela ter prazer, entende? Uhum. Uhum. Sim. Olha que incrível, né? Um símbolo Muito. sexual, Aham. né? Quantas É. vezes a gente também não entra nesse papel assim, ah, não, eu tenho que dar prazer para ele, então eu vou fingir, daí logo já acaba esse negócio e tá tudo certo e eu vou Aham. dormir. Aham. E é muito interessante trazer isso da questão do fingir, porque eu vejo assim, quanto mais eu estudo sexualidade, mais eu vejo o quanto a conexão do casal, ela é fundamental para a gente ter uma sexualidade também mais plena. Eu falo enquanto casal, né? Quando a pessoa está numa relação de casal. O quanto que a mulher se sente mais segura, o quanto ela se sente também mais aceita, né? Porque a mulher é bem encanada com o corpo, né? Com esse padrão aí de beleza que a gente tem. Então, como que você percebe isso, essa conexão do casal com a sexualidade? Então, é uma pergunta bem importante, tá? Mas tem algumas coisas que assim, um casal mais jovem, ele tem naturalmente o desejo, certo? Presente na relação. Um casal Uhum, mais velho, que tem mais tempo de relação, eles precisam estimular mais esse desejo, entende? uhum, Então, o que que acontece? Também intimidade, não intimidade, é, como é que eu vou te dizer assim? Que os casais às vezes confundem a questão do controle com a conexão. uhum, Eu, o desejo, ele vai surgir nos casais, mas se esse casal enxergar que eles têm a possibilidade de perder a outra pessoa. Como é que eu vou explicar isso de um jeito que fique leve? Olha só, uma certa insegurança seria saudável, certo? Quem fala isso é Esther Pério, ela fala isso no livro Sexo no Cativeiro. Então, o que, que acontece? Uma certa insegurança no sentido assim, de eu tenho que cultivar essa relação, eu tenho que buscar conhecer o outro, mas não ficar grudado. Porque uhum, onde é que existe fogo? Onde existe ar. A mesma uhum. coisa com relação ao desejo. Que legal, adorei. Entende? Só que isso é uma coisa muito complexa, né? Uhum, Então, por exemplo, isso significa que eu não vou ficar controlando a outra pessoa pelo WhatsApp o dia inteiro, o que ela está fazendo, o que ela não está uhum, fazendo. Isso significa que eu não vou ficar o tempo inteiro achando que a outra pessoa tem que me dar satisfação sobre tudo que ela está fazendo. Sabe assim, então, ter espaço de individualidade. Agora, na quarentena, uhum. então, é um grande desafio. É, Porque teve ah, casais que melhoraram a sua sexualidade agora na quarentena, teve casais que piorou e teve casais que se separaram. não suportaram. Então, aqueles que melhorou essa questão da sexualidade, eles viram assim, bom, na iminência, né, da gente talvez morrer até, né, eu vou Uhum, viver a vida, tá? Vou desencanar de algumas coisas, vamos ser felizes, certo? uhum, Aqueles que piorou, talvez é porque já não tinha, assim, uma conexão. E agora se encontrar, e gente, se encontrar, e agora? Entendeu? Então, uhum, piorou. Começou essa coisa de não ter criatividade também na relação, sabe? E aí uhum. teve aqueles que vão se encontrar e viram, meu Deus, não tem nada a ver, vamos cada um pro seu lado, não vamos nem fazer nenhuma tentativa. Aqueles que diminuíram, que ainda estão ali na lutinha, ainda estão assim, sabe? Tentando achar o espaço. E teve aqueles que viram que nada a ver, então vamos cada um para o seu lado, porque Uhum. não é por aí, né? Então, o que é o ideal, né? Bem entre aspas, é que as pessoas mantenham o seu espaço de individualidade. Isso não significa que, então tem que morar sozinho, então eu não vou compartilhar mais nada. Não. Mas é uma intimidade onde eles ficam seguros, sem precisar estar Uhum. colados, sem ter fusão entre o casal, Uhum. sabe? Sim. Onde cada É um a consegue simbiose, né? manter a sua individualidade. Aham. É. Até porque é bem broxante mesmo, né, Bárbara? A mulher ficar lá em cima do cara e controlando, né? Isso aí faz o homem até ficar bem longe, né, da mulher. E a mulher também, porque ela também precisa desse espaço, né? Uhum. Sim. Mas isso é É uma muito. coisa bem difícil, porque precisa de muita confiança, né? Hoje, por exemplo, as pessoas não precisam mais sair de casa para trair, né?
Elas podem trair estando deitado do lado da cama. Antigamente tu tinha que sair para trair, né? A questão da infidelidade, né? Hoje não, né? Uhum. Até vai ter um Mas, curso que eu vou dar sobre esse tema, Fabiana, sobre a questão da infidelidade, daqui uns dias. bacana. Depois até, eu já até postei a sua página lá, que tem muitas coisas legais, muito conteúdo muito top lá na página dela. Ah, obrigada. Assim, só um parênteses, né? Aí é legal a mulher, tanto a mulher quanto o homem perceber isso. Qual que é o nível de confiança que eu tenho nessa relação, né? Será que vale a pena continuar uma relação sem confiança? Então, aí já são questões que a pessoa precisa olhar, né? Dentro dos valores dela. Mas eu fiquei pensando, assim, a gente falando de tudo isso, e pensando também nas mulheres. Você Uhum. falou uma questão que eu achei muito legal, que a sexualidade está ligada à compulsão de vida, né? Isso eu falo no consultório também. Tanto é que quando a mulher, o homem, mas como a gente está falando aqui muito para mulheres, quando a mulher tem uma sexualidade bem resolvida ou mais plena, ela é mais viva, a pele é mais vistosa, né? O cabelo, sabe assim, você sente que a mulher ela tá mais viva, né? E eu fiquei pensando assim, o quanto que a mulher, como ela quer fazer muitas coisas, eu falei disso na live passada, a mulher ela tem muitas coisas para fazer, né? A nossa cabeça não para, a gente tem um checklist de coisas para fazer, e o quanto que isso impacta também na sexualidade, porque se eu jogo a minha energia em 1000 atividades que eu tenho no dia, então naturalmente eu não vou ter energia para o meu homem, né? Para a minha mulher, no caso, do homoafetivo, eu não vou ter essa energia na sexualidade, né? Sim, a libido. Sim, às vezes a pessoa dirige a sua libido para outras coisas. Não dirige, né, para a questão da sexualidade, não dirige para o relacionamento, né? Ela dirige para, às vezes, para a maternidade, às vezes para o trabalho, às vezes para a família de origem e não para o relacionamento, né? Uhum. Sim. Eu lembro de você falar numa live que a mulher tem um checklist, né? Que ela, tipo assim, o homem convida ela, né, para relação sexual, e aí ela fica pensando, colocando aquele checklist que ela quer terminar aquilo tudo do dia, para depois ela poder ter esse momento com o marido, né? É, não, eu falo exatamente isso. E aí começa a dar aquela preguiça, né? A preguiça Uhum. sexual, que eu brinco assim. O que que acontece? A mulher, né? Ela pode até estar com desejo, mas ela vai tomar uma decisão para ir para a excitação. Que não é assim Olha, tão direto e reto, mas assim, ela toma uma decisão. Se ela vai continuar ou não vir para essa etapa aqui, significa vou continuar ou não. Então, o que que uhum. acontece? Aqui ela começa a fazer um checklist. Ai, Uhum. mas será que ele foi querido? Será que ele percebeu que eu fiz escova no cabelo? Será que ele me elogiou? Ah, ele, né, passou no mercado, me ligou hoje. Ah, não, mas, né, tá, mas eu ainda tenho roupa para estender. Puxa, ele nem viu que eu fiz comida, sabe? A mulher começa com essas coisas aonde ela começa a colocar em xeque se ela foi amada, reconhecida, valorizada. Isso é muito louco, E é sabe? muito da mulher, né? E aí o que que acontece? Miserável do homem se ele não cumpriu com o checklist daquela mulher. Porque a mulher pode Já estar com era. vontade. Olha Fabiana, só. a mulher pode estar com vontade, ela vai dizer assim: não, não, ai, não, me larga, não, não quero. Ai, não, não, tô cansada. Olha aqui, não respondi todos os e-mails ainda, tem que mandar mais não sei quantos stories aqui, responder a caixinha de perguntas, sabe? A mulher Aham. cria uma série e ela é capaz de abrir mão do desejo dela se ela não sente que o parceiro é alguém que deve, assim, também receber ou que ela enxergue que aquilo seria um prêmio para ele e que ela, de repente, não recebeu aquela atenção que ela queria. Então, isso é extremamente complicado, porque, na Uhum. verdade, ela vai estar abrindo mão de viver uma experiência super legal. E o que que Uhum. acontece também? Se a mulher tem dor na relação, se ela finge orgasmo, o que que ela vai pensar? Ai, Né? né? É um Ai, vou de novo pro sacrifício. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, ela começa a botar isso na balança e ela decide, não, não, ai não, tô cheia de coisa, nossa, as crianças estão tudo acordadas. Ai, já tá muito Uhum. tarde, não, nós temos que viajar amanhã eu acordo cedo, tenho paciente cedo e tal. Uhum. É isso que acontece.
vai Então, buscando justificativa. o que que acontece? A mulher precisa tirar um pouco desse peso e poder pensar nela. Não, mas eu vou ter uma experiência legal, ou então nós vamos trabalhar junto para ter orgasmo, para os dois terem, ou vou fazer Uhum, essa experiência sexual ser uma experiência prazerosa, sabe? Não uhum, estou indo só por ele, mas estou indo por mim também, né? Então, uhum, às vezes o parceiro tem alguma dificuldade sexual, e aí o que que acontece? De repente ele vai ter uma ejaculação precoce, então ele goza rápido, não dá tempo para ela ter prazer. Aí eles já não sabem o que fazer com isso, né? Aí já acaba mesmo, sabe? Ao invés uhum, de continuar estimulando a mulher. Enfim, nossa, é tanta coisa. uhum. É. É interessante pensar na importância da sexualidade, né? Quando a gente para pensar na questão da sexualidade, isso é uma coisa que eu já pensei também, vi numa outra live sua, nós podemos ter cumplicidade, amizade, companheirismo, parceria, com qualquer relação. Mas a única relação o que diferencia a relação de casal das outras é o sexo. Tanto é que Uhum. quando o casal começa a entrar em crise, né, Bárbara, uma das primeiras coisas que começa a desandar é a sexualidade do casal. Uhum. Isso tem até alguns autores que falam, né, que a questão da sexualidade às vezes é um termômetro, né, do relacionamento, né? Uhum, Então, se eles estão conectados, se eles não estão, né? Assim, sexualmente também, né? Se eles têm esse, esse vínculo também sexual, né? Se eles têm essa química sexual, né? Então, uhum, nossa, tem muita coisa aí mesmo, né? uhum. Muita É, coisa. quando você falou da quarentena, eu fiquei pensando assim também dos casais que são casados, principalmente em relações duradouras, né? Que geralmente a relação sexual ela vai ficando um marasmo, vamos dizer assim, quando a pessoa não cuida, né? Vai ficar naquela mesma posição, do mesmo jeito, na mesma hora, né? Como se fosse uma novelinha. E o que que é possível assim para as pessoas fazerem, para as mulheres muitas vezes que às vezes são mais abertas a isso, como que elas podem mudar isso na relação? Isso, então, olha só. É bem legal isso que tu tá falando, porque eu provoco muito assim os pacientes, né? Porque o que que acontece? Quando eram jovens, né, ou no início do relacionamento, transavam em qualquer lugar, certo? Uhum. Na cozinha, no banheiro, em cima do tanque, dentro do carro, no Qualquer estacionamento, na hora. praia, qualquer hora, não tinha, sabe? Uhum. Por que que foram perdendo isso? Sabe, assim, eu fico pensando assim, poxa, não mantém isso, né? Cultiva isso, sabe? Só que assim, parece que tudo é trabalhoso, tudo é, ah, não, mas não tem mais, sabe? Porque assim, ó, o escondido, o difícil, sabe, assim, o ser pego por alguém, sabe? Assim, aquela coisa mais perigosa, Uhum. isso é extremamente excitante. E aí os Uhum. casais vão sempre transar já na cama às 11 horas da noite, Uhum. sabe? Então, assim, é uma tendência a entrar numa rotina mesmo, né? Então, Uhum. assim, hoje mesmo atendendo uma mulher, né? Eu disse para ela, por que vocês não vão para um motel? Claro, estão com o adolescente em casa, a família toda em casa e tal. Ai, não, Bárbara, mas eu tenho nojinho. Então tu leva tudo e limpa. E vai. Ou tu vai ficar sem fazer sexo. É Uhum. simples. As pessoas têm uma tendência a complicar, sabe assim? Ou Uhum. romantizar, sabe? E não dá para romantizar, tem que ser muito prático também em algumas coisas, sabe? Assim, Uhum. tem que ser muito claro. É uma decisão, né? Uhum. Então, assim, né? Entram numa acomodação e não se movimentam para sair disso, né? Aham. Isso é muito comum também com mulheres que têm filhos pequenos, né? Bebês, principalmente, que focam muito na maternidade e se esquecem da relação de casal. Então, eles têm que construir uma rede de apoio que dê suporte, né? É normal numa certa fase do nascimento da criança, né? Mas depois eles têm que contar com uma rede de apoio, né? A mulher Uhum. também tem que contar com o marido, né? Que ele também é pai, ele só não tem peito para amamentar, mas todo o resto ele pode fazer, né? Uhum. Então, assim, dividir essa tarefa, né? Deixar essa criança com alguém da família e poder o casal sair, poder ou mesmo ficar em casa,
né? Uhum. Então, isso é muito importante para o casal. Isso é uma coisa, assim, é o homem que vai fazer esse movimento de resgatar essa mulher. É ele que Uhum. tem esse papel. É tão bonito quando ele consegue, né? Uhum. Resgatar o feminino, né? Essa mulher, olha, vem cá, vamos ser casal de novo, né? Não vamos ficar só nesse papel de pai e mãe, e trabalhador, né? Que legal. Nossa, muito lindo o que você trouxe. Deixa eu ativar os comentários Ah, aqui, ver se sim. alguém quer fazer alguma pergunta, tá, gente? Vamos aproveitar a Bárbara trazendo perguntas aqui. É, eu lembro, assim, também numa live sua, que você falou das fases, né, da sexualidade. Você falou da excitação, do desejo, da excitação, do orgasmo, que você falou todas elas. E depois você falou do final, eu esqueço a fase da A colinha, resolução, a colinha. resolução. Aham. Qual que é a importância dessa fase? Ah, então, é um momento assim onde ocorre o descanso, né? Porque houve aquela mexida toda, né? Teve orgasmo ou não teve, mas teve prazer. Então é a hora assim que o casal relaxa mesmo, né? A hora que o Uhum. casal descansa, mas ele ali vai construir aquela colinha que a gente chama de que é a fase do bonding, né? Da super bonder. Então assim, aonde um vai poder se aconchegar mais com o outro, que é aquele momento do descanso. Sabe aquela hora assim que tu deita no ombro do outro e que tu fica assim, ai, como foi bom, oh, nossa, como, Uhum. né? Nossa, o que tu fez de diferente? Ou, nossa, mas aquilo que tu fez foi muito legal, ou ai, que coisa boa. Normalmente, quando o casal tem baixa frequência sexual, eles dizem assim, nossa, por que nós demoramos tanto tempo a fazer isso? Nós temos que fazer mais vezes. Nossa, nós não podemos deixar tanto tempo passar. Sabe aquelas coisas? Aham. Aham. Então, essa é a hora que assim que o casal constrói aquela memória positiva que depois, lá no checklist, a mulher, quando começar o checklist, ela tem que lembrar também na memória dela aquela experiência positiva. Ah, não, mas é bom esse negócio, tá? Tudo bem, o homem não foi no mercado, não me ajudou nisso, não me ajudou naquilo, porque a mulher é muito difícil também de ser atendida 100%, entende? Não, Nós a somos gente é muito muito exigentes. exigente, né? Então ela pensa assim, não, mas ai, aquele momento é maravilhoso. Então ela vai, entendeu? Uhum. Precisa Uhum. construir, não sei se o pessoal está concordando aqui ou não, hein? Vamos ver o que vocês dizem. Mas precisa Aham. construir esse momento para que a pessoa possa resgatar essa memória positiva, né? E investir de novo, e ir de novo, e ir de novo, porque a gente vai ter N coisas na nossa vida que vão nos tirar assim desse movimento de conexão, entende? Hoje, cada vez mais. Internet, Uhum. televisão, Netflix, WhatsApp, aulas, né, lives aqui com a nossa, entende? Assim, então, tem Uhum. N coisas que vão nos tirar dessa experiência e tem que ser uma escolha. Uhum. Na quarentena, Bárbara, assim, o pessoal tá amando, tá? Eu vi um comentário live maravilhosa, porque o jeito que você fala é muito gostoso, dá vontade de ficar discutindo aqui umas 3 horas, né? É muito bom. Na quarentena, eu tava lendo e estudando, né, sobre a sexualidade, eu vi o aumento da compra de produtos eróticos, né? O quanto que os casais e pessoas solteiras têm comprado mais produtos eróticos, brinquedos eróticos. O que você percebe disso? Como que está o pessoal com relação à abertura a esses novos brinquedos aí para relação? Então, isso realmente agora na quarentena foi uma loucura, né? Foi assim uma. Eu tenho amigas que trabalham com isso, né? Assim, elas nunca ganharam tanto Bombou, dinheiro na né? vida, o que é ótimo, né? Então, assim, Aham, é tem uma gado, né? coisa, tem um lado positivo aí, né? O que acontece? O produto erótico ele sempre existiu. Então, assim, se o casal tem abertura para usar, eles vão usar e vão, assim, e vão se divertir muito. Se o casal não tem abertura, a mulher ela vai usar. Porque a mulher tá sabendo que ela não precisa mais do homem para acessar sua sexualidade. Entende? Uhum, Então, assim, o número de mulheres que estão se autorizando, fazendo esse movimento, entende? De ter o uhum, produto erótico, de se conhecer mais, de não depositar, de começar a pensar assim que elas não adianta depositar no outro, que elas também podem ter acesso a isso. Olha, se o
parceiro não tiver abertura, eu sinto muito, mas essa mulher vai ter vibrador desde o bullet, né? Que é um vibradorzinho do tamanho de um dedo, assim, mais ou menos, né? Até um vibrador maior, né? Até um, assim, que estimula a clitóris, ou que, né, que tu usa na vagina também, no ponto G, enfim, N coisas. Então, a minha sugestão é que possa se conversar sobre isso, que possa se trabalhar com o parceiro sobre isso. Olha, vamos brincar, vamos pegar alguma coisa, vamos escolher alguma coisa, né? Já teve casais que eu atendi, assim, em 2 consultas. E aí, numa delas, eles saíram com essa... Eles não tinham uma frequência muito grande, eles saíram com essa tarefa. E aí, eles foram na sex shop, enfim, na internet, não me lembro, isso faz tempo. E aí, eles conseguiram se reconectar, conseguiram incluir coisas diferentes, sabe? Porque realmente entra no marasmo, né? Sempre a mesma coisa e tal. E tem tantas sensações, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Então, eles usaram. E aí, eles vieram na segunda consulta com vinho. Vai para agradecer, olha, a gente veio agradecer, porque, tipo assim, não, é isso, a vida tá, né? A vida andou, a gente não tinha. Eu ensinei para eles essa coisa das etapas da resposta sexual humana, que é básico, né? Básico, isso. Então, eles entenderam a lógica e vida que segue, né? Porque a terapia sexual, ela também ela é muito breve, né? Ela não é uma terapia que dura muito tempo. São só alguns ajustes, porque igual você falou, nós não temos educação nem emocional, nem financeira, nem sexual, que são sistemas, educações que nos tornam mais autônomos na vida, né? Então, a educação sexual, o que eu vejo assim, Bárbara, na questão da sexualidade enquanto cultura? Então, nós viemos de uma repressão com a ditadura, né? Toda uma repressão sexual, uma repressão da mulher. Aí agora a gente está num movimento que também pode ser muito violento para a mulher se ela não se conhecer. Do que eu estou falando? Hoje, então, existe uma liberdade que a mulher pode transar com quem ela quiser, a hora que ela quiser. Ok. Mas e para as mulheres que não se sentem confortáveis com isso? Com as relações sexuais casuais, que eu já atendi mulheres assim, que se sentiam inadequadas, que se sentiam inferiores, que se sentiam quadradas, não sei o nome certo, né? Elas se sentiam assim porque elas não se adequavam às amigas que tinham relações sexuais casuais. Então, ela ia contra os valores delas para se sentir pertencente ao grupo. Então, tu trouxe um tema muito importante, porque assim, isso é falta de autoconhecimento, né? Então, assim, o que serve para um não serve para o outro. Depende muito como que eu construí a minha sexualidade, o que para mim representa sexualidade, de que forma que eu me conecto com a minha sexualidade, sabe? Assim, e tem homens que é a mesma coisa, não é só a mulher. Porque hoje mesmo, quando eu atendi um caso, a gente falou sobre isso, ele disse assim, Bárbara, mas eu podia testar isso lá com uma prostituta, né? Eu disse para ele, não vai, porque só o fato de testar já te coloca numa situação de pressão e que já vai indicar que não vai dar certo. Então, assim, essa mulher, ela também precisa se respeitar, sabe? Assim, ela não tem que entrar na onda, porque ela pode vivenciar essa sexualidade de um outro jeito, ela não precisa estar com uma outra pessoa e se violentando para ter uma sexualidade ativa. Ela pode ter lá um momento de autoconhecimento dela, um momento de conexão com ela, e que bom, vai deixar ela ativa para o momento em que surgir uma pessoa que tem a ver com ela e que ela vai querer verdadeiramente se relacionar, entende? Então, isso eu trabalho muito com as pacientes solteiras também. Se mantém ativa, se mantém conectada com a tua sexualidade. No momento que surgir uma pessoa, tu tá conectada contigo mesma. Tu sabe o que tu gosta, tu sabe como, né, como até sinalizar para o outro o que tu quer, né? Mas muito bom. Nossa, muita coisa aí. Muita coisa. O autoconhecimento é tudo, né, Bárbara? Igual você está falando, com o tempo, e quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que o prazer está em mim. O prazer não está no outro. Porque isso, primeiro, porque me dá autonomia para eu me conhecer, entender como eu funciono, o que eu gosto, o que eu não gosto. Já é o primeiro ponto. Então, eu já chego mais autônoma em relação a esse homem. E eu tiro dele o peso de que ele tem que me dar prazer.
Porque a gente fala muito da mulher, da repressão, mas a gente também precisa falar para os homens, né, que são coisas que você também fala, do quanto que é pesado para o homem esse lugar, de que ele não pode negar fogo, de que ele tem que ser viril o tempo todo, que ele tem que dar conta dessa mulher o tempo todo, né, que ele tem que dar prazer para essa mulher, aquele prazer show, enlouquecedor, e aí isso também fica pesado para ele. Então, quando chega uma mulher que já tem autoconhecimento, que já se conhece, e já sabe que o prazer está nela, que o outro só vem para complementar e para conectar isso, aí fica leve para os dois, né? Isso, e aí eles vivem uma experiência incrível. É. Uhum. Ah, que coisa boa, né? Aí é um Bom, tema né? tão bom, né? Nossa, Muito esse, bom. esse também é o meu propósito, né, Fabiana? Assim, Uhum. que a gente possa se apropriar mesmo e viver plenamente a sexualidade, né? Só que, claro, Uhum. a gente às vezes vivencia, né? É muito comum na sexualidade, né? Assim, a pessoa às vezes ter sofrido alguma violência, né? Ter traumas com relação à sexualidade. Isso precisa ser tratado, né? Senão vai Uhum. ser muito difícil de ser vivido, né, plenamente. Né? É, Então, são registros, né, da sexualidade que precisam ter uma ressignificação. Né? uhum. Assim como alterações fisiológicas, como a dor na relação sexual, né? A mulher Isso, sentir muito mal-estar na relação sexual, isso também tem tratamento e tem solução, né? isso não é normal, não. Não, Uhum. as mulheres estão acostumadas a fazer sexo sentindo dor. Não é normal. Uhum. De jeito nenhum. Muito bom. Olha, Bárbara, eu acho que a gente conseguiu falar no geral, né? Tudo que a Muitas coisas. gente. Tudo assim no geral, né? Muitas coisas que têm a ver com a sexualidade. Para mim foi um grande prazer estar aqui com você. É uma aula, toda vez que eu vejo você falando, eu aprendo muito. Tenho certeza que as mulheres e os homens que estão aqui presentes também aprenderam muito. E estou muito feliz de você ter aceitado o convite, você ter se organizado aí na sua agenda para estar com a gente. E, pessoal, quem está assistindo a gente, vai lá no Inteligência Erótica, né? Tem o site, tem o blog, tem o Instagram, tem Facebook, conteúdos assim maravilhosos que ela nos dá de presente, está tudo lá nas lives que ela faz, né? Que bom, muito obrigada pelo convite. Foi muito, 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 muito bom a gente poder conversar e estou sempre à disposição mesmo. Muito Que obrigada. bom. Vou aproveitar e tirar Gratidão. um print nosso, aproveitar que a gente tem um tempinho. Ah, então tá bom. Show de bola! Muito obrigada, Muito bom. querida. Obrigada a todos que estão participando aqui. Foi ótimo. Nossa, foi muito, 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 muito bom. Maravilhoso. Que bom. Foi ótimo para mim também. E que a gente possa viver mais plenamente mesmo a sexualidade, né? Que Que a aí as gente possa, coisas, a vida vai fluindo, né? que a gente possa gozar a vida, né? A Isso, em sexualidade todos os também é uma sentidos. experiência, né? Em todos os sentidos. Isso. Beijo. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.